Altos Massa. Mais um, Pablo. Mais um, Alexandre Matias, um prazer estar aqui com você. Eu tenho um detalhe importante. A gente só grava Altos Massa quando tá frio. Será, cara? Não, Só não pode ser, pode. cara, eu tô Não, de não. casaco. Pois é, eu também, mas não pode ser isso. Não pode ser isso porque estamos entrando na primavera, apesar desse dia horroroso. A gente está vendo isso 2 semanas depois, né? E é uma obrigação que a gente tem, inclusive, para não se ater a questões do dia, quem falou o que, onde. Saca? Bobagem. Isso aí ninguém quer saber, ou todo mundo E já se você me sabe. permite, viu? Se você me Permito, permite, a gente claro. não tá com delay. A gente tá usando o jargão jornalístico, a gente tá fazendo gaveta, né? A gente grava adiantado porque talvez as questões que a gente gosta de abordar aqui são, assim, constantes, né? Não só frequentes, elas. É interessante você citar esse termo aí, né? Isso que o Pablo está falando, exatamente. É uma matéria de gaveta, uma coisa que você guarda para que, eventualmente, né? Isso aí, falando numa redação de uma revista, de um jornal, você depara com aquele artigo que você fala assim: se eu ler isso hoje ou daqui a um ano, ele ainda vai fazer sentido. E ele não é Alguma, necessariamente guardado dentro de uma gaveta. isso tem a ver com a gente chamar, guardar um determinado arquivo em uma pasta, né? Tanto o conceito de arquivo quanto o conceito de pasta, né? Se a gente for parar para pensar, são aqueles itens que estão ali desenhados e a pastinha de documento, né? O lance da matéria de gaveta não diz respeito em relação ao tipo de assunto, né? E sim em relação à questão temporária, né? Que é um assunto que não envelhece. É exatamente isso que o Pablo está citando, que é o que a gente tenta fazer aqui, que daqui a um ano, por exemplo, o que a gente está falando agora continue fazendo sentido, né? Vamos torcer para que as coisas estejam melhores, né? Mas, independente disso, a gente tenta comentar tudo que está acontecendo. Falar nisso, falar em esperamos que estejam as coisas melhores, eu sempre quis te perguntar isso e acho que aqui é o melhor momento para perguntar. Aquele emoji das mãozinhas, aquilo é um high five ou aquilo Aquilo é é um uma high five, rezinha? né? Aquilo é um high five, né? As pessoas que Ah, usam como se fosse uma reza. tá, e você usa como? Eu não uso. Como assim? Eu não Melhor uso. emoji. Não, pelo amor de Deus, eu não uso. Eu não uso. Você não usa emoji? Eu Nenhum uso emoji. poucos, eu uso alguns. Assim. Eu adoro o coração, adoro o sorriso, o beijinho com o coraçãozinho, adoro o Ray-Ban, O Ray-Ban, o fist bump, pá, o também fist, e o curto. fist assim? Assim, não. Eu E o uso fist mais o fist assim? bump, também não uso, também não uso. Eu gosto muito do face palm, né? E do shrug. E da carinha safada? A carinha safada é foda. Não, eu acho que o pior de todos é a carinha pensativa. Eu gosto muito desse. E aquele com monóculo, tem um com monóculo assim, né? Eu tento não ser irônico. É uma coisa que eu não sei se eu já falei aqui, mas com certeza eu já falei no meu canal, que eu evito a ironia. Acho que a ironia causa uma série de problemas de comunicação e, ao mesmo tempo, tem uma coisa que parece uma soberba, parece mais Perguntei para forte. você dos emojis porque às vezes eu fico preocupado sobre quais emojis eu vou usar com cada pessoa, porque eu sempre me preocupo em como eu vou ser não apenas interpretado, mas enxergado. Como a utilização dos emojis, eu nem estou entrando no mérito das figurinhas, né, do WhatsApp, Não, mas o isso eu próprio não mexo. emoji, nossa, eu tenho uma coleção incrível. É, Mas o emoji é o suficiente para você poder julgar uma pessoa. Não só o emoji, a maneira como a pessoa dá risada. usar um emoji já é muita coisa, né? Tem gente que se recusa a usar emoji porque acha que é uma infantilização da linguagem. Porra, meu, você não sabe dizer que tudo bem, você não sabe escrever beijo, sabe? Pô, por que você tem que mandar essa figurinha, saca? E aí é uma questão, né? Porque a gente está passando por isso, né? Do mesmo jeito que você surgiu de vossa mercê, né? A gente possivelmente vai ver uma transformação, sei lá, daqui a 50 anos pode ser que VC esteja no dicionário. Talvez C. Talvez o Acho número menos. Acho 6 que do lado da descrição indica o numeral 6 também pode ser referido ao plural de você, como em vocês. eu Como acho que antes vocês disso, estão? inclusive. Eu estou Antes chutando aí para ter disso. uma folga, né? Vai saber se em É, 50 anos tem dicionário. Né? pois é. Mas o quanto a utilização dos emojis
que a gente escolhe faz a gente ser enxergado como um certo tipo de pessoa. E daí, puxando o gancho que você deixou muito bem deixado no último episódio do Altos Massa, né? Por que estamos tão tristes? Que está no ar agora, você Que pergunta é, a o gente que é o que a gente gosta, o quanto que o que a gente gosta define a gente. a gente é, Né? né? Quanto, Então, os emojis que escolho definem que sou uma pessoa infantilizada. A camiseta do Star Wars define que eu sou apenas um nerd fã de Star Wars. Estou com a barba para fazer e camisa de flanela xadrez. Estou com uma camiseta Mostra a do camiseta que Seinfeld. você está usando. Dá para ver aí, ó. O logo É do vintage, Seinfeld. inclusive, essa camiseta. Não é para ser, né? É da época. Denota só a idade. Essa coisa que você fala de vestir a camiseta, né? Que foi até um exemplo que a gente deu no programa passado. É só uma materialização de algo que a gente faz mesmo sem tornar visualizado determinados itens, né? Então, tipo, eu uso o meu cabelo desse jeito e isso diz uma série de coisas sobre isso. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é para além disso, que é justamente a gente usar um rótulo para isso, saca? E a gente facilitar o rótulo, saca? Eu acho que cada vez mais a gente tem deixado de assumir quem a gente é e se tornado uma nuvem de tags das coisas que a gente, aspas, consome, né? Das coisas que a gente acaba querendo mostrar que a gente faz parte de um determinado grupo que gosta de Friends, ou que gosta de Sex and the City, ou que gosta de Avenida Brasil. E aí tem uma maravilha desse século, né, que é se antigamente essas tribos eram todas muito regradas, hoje parece que há um exercício, inclusive, de se confrontar extremos, né? Eu acho que todo o exercício do mashup, sabe? O mashup é uma variação do remix que você colide duas ou mais referências de forma que elas se tornem reconhecíveis, né? E a gente virou esse grande mashup de referências que a gente quer ter associado aos nossos nomes, né? Embora isso seja uma característica típica do ser humano. A diferença é que, em vez da gente se referir a sentimentos, qualidades, aspirações, né? Antigamente você era um cara corajoso, um cara sério, um cara engraçado, um cara desleixado, um cara misterioso. Hoje você é um cara meio David Lynch, um cara meio Friends, um cara meio Beatles, sabe? Você tem esses substantivos substituindo adjetivos e faz com que a gente acabe se tornando produtizado, né? E aí cada vez mais a gente está ficando preso a essas questões de tipo, eu só vou me relacionar com as pessoas que tem a ver comigo, sabe? Então, aquele momento em que você descobria que a menina que você estava pegando torcia loucamente pelo teu time rival, saca? Causa um questionamento ali que você falou, a mina vira e fala assim, cara, não, eu odeio Beatles. Acho Beatles insuportável. Não sei o que é Velvet Underground, saca? Caetano Veloso só conheço sozinho, saca? Mas tem a questão de você julgar a pessoa que você está conhecendo porque ela não gosta, porque ela diz que odeia Beatles, por exemplo. Isso É é normal, um mas deal breaker para você? não, é claro que tem que ter uma afinidade intelectual, assim. Não estou nem falando de, tem que manjar de tudo e tal, mas é isso, né? Tem que ter um diálogo, uma capacidade de conversa, sabe? Não ser uma pessoa completamente bitolada em si mesmo, que é outro problema que a gente tem hoje em dia, né? As pessoas são muito obcecadas consigo mesmo, sabe? E tem que demonstrar a famosa empatia, né? Que a gente está perdendo cada vez mais. Mas eu acho que o que acontece é justamente isso, né? Como a gente está lidando com essas ferramentas. Né? E assim, de alguma forma a gente já lidava com isso, mesmo se a gente pensa só em questões offline. Então você vai num determinado boteco, você vai assistir o show de um determinado artista, você inevitavelmente vai encontrar pessoas que têm um determinado recorte que você está interessado, né? É isso. Só que eu acho que essas ferramentas digitais elas acabam afiando demais esse encontro. Não existe aí um momento de tensão. E, eventualmente, a pessoa que você deu 80% de compatibilidade, 90% de compatibilidade,
vai demonstrar alguma coisa que não estava naquela lista, tipo, 2 anos depois, você vai falar: "Puta, como é que eu me envolvi com uma pessoa assim?". Porque isso faz parte de um relacionamento, saca? Com certeza. Mesmo que você pode se decepcionar muito, você pode se decepcionar pouco, sabe? Eventualmente você se decepciona com as pessoas, não é um problema, saca? E E não vai ser assim, por isso, né? Não vai ser porque a pessoa em questão não gosta das mesmas coisas que você, não escuta as mesmas bandas. Eu tenho as duas experiências, se eu posso falar sobre mim sem me aprofundar muito, mas eu já tive relacionamentos com pessoas que praticamente eram a minha metade. Gostavam entendi. de tudo que eu gostava e as Uhum, afinidades não, assim, pelo menos se complementavam, né? uhum, Tinha muito pouca coisa discrepante. E também já tive relacionamento com pessoas que praticamente não entendiam nada do que eu fazia e não entend... e funciona. Eu acho que agora respondendo, tentando responder a questão que você colocou, se a gente é o que a gente gosta, definitivamente quando você quer que um relacionamento funcione, as coisas que a gente gosta, pelo menos é assim que eu tento fazer, os meus gostos pessoais, eu meio que compartimento numa caixa pessoal minha e que se eu tiver sorte eu consigo compartilhar aquilo com aquela pessoa. você está afunilando muito a questão para a questão de relacionamento, né? Sim, claro, Eu acho que isso vai muito além disso, né? É uma lógico, questão que eu acho que diz respeito a como você quer ser visto pela sociedade, né? Como é a construção da sua identidade a partir dos elementos que tenham a ver com o seu gosto. Porque tem muitos gostos que você não vai expor, né? Tem muita coisa que você, eu adoro isso, mas eu não vou botar uma camiseta disso, porque, vai pegar mal, as pessoas podem não entender, saca? Essa coisa do guilty pleasure, né? Do prazer com culpa. Você gostar de coisas que, no fundo, você sente culpa ou vergonha de gostar daquilo. Eu acho isso uma bobagem, saca? Eu acho que é bom a gente assumir os próprios gostos. Mas com tem certeza. coisas, até se você vai pensar em um nível mais psicológico, que não convém você assumir em público, né? Tipo, é isso, sabe? Você não vai andar com a camiseta escrito "Eu adoro comer carne", saca? Eu adoro comer carne. Eu realmente adoro comer carne. Tipo, e eu sei, todo vegetariano ou vegano que está assistindo fala assim: putz, Matias, por que tu fica falando isso? Desculpa, eu tenho essa falha no meu currículo. Eu sei que eu sou uma pessoa ultrapassada. Eu sei que eu vou me tornar obsoleto e quando eu tiver 70 anos eu vou falar assim: cara, lembra quando eu tinha churrascaria? Pois é, não tem mais. Mas a Paciência. questão do guilty pleasure tem coisas e coisas, né? Por exemplo, se você assistiu ao Big Brother Brasil esse ano, por algum motivo, alguém te falou, você precisa ver dessa vez. Você nunca viu, mas dessa vez você precisa assistir. Você começa a gostar. É o tipo de coisa que dá para admitir, se você nunca Não, fez, você dá, sempre ué, foi um claro, crítico? é exatamente isso que eu tô falando. Tipo, eu acompanhei o Big Brother esse ano porque eu tava no Twitter, né? Twitter era, tipo, você tinha toda a Globo transmitindo no pay-per-view uma coisa e o Twitter você tinha uma outra transmissão do Big Brother. Eu consegui acompanhar tudo. Infelizmente, eu não vou ficar também mutando palavra e tal, sabe? É um pé no saco, eu não gosto de reality show, sabe? É uma coisa que não bate comigo de jeito nenhum. Sei lá, gostei do caso dos artistas, né? E isso eu não tenho nenhuma vergonha aqui. Porra, não, não, realmente era engraçado aquilo, sabe? Eu acho que tem um conceito diferente que é justamente você colocar famosos, né? As pessoas que você está vendo sempre ali colocadas numa redoma, por mais que sejam famosos do SBT, né? Os caras estão sempre colocados num contexto e aí você vê o cara, sei lá, escovando o dente, o cara acordando com a cara de cu, saca? Tipo, pô, olha só, pessoas normais, saca? Agora, você vê pessoas normais agindo como pessoas normais, tem muita gente que fala isso, assim, é uma oportunidade de eu me confrontar com pessoas com quem eu nunca vou me confrontar. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Eu concordo, acho que até tem razão, mas eu realmente não tenho paciência. Eu não tenho paciência para novela, saca? Eu já tive, já acompanhei. Mesmo seriado, é uma coisa que eu fico meio pensando, putz, ainda vou. Sabe? Cada vez mais tô indo para os seriados europeus porque eles têm 6 episódios por temporada, saca? É uma maravilha, saca? Que é a nova tendência. Mas falando de guilty pleasure ainda, eu Hum, me lembro do How I Met Your Mother, né? Que uhum, pouca gente admite que realmente gostou.
Eu admito. assistiu. Eu não só admito, eu acho ótimo o final. Ai, que bom. Não, mas a série como um todo, A série como um todo. É tipo Friends melhorado. Como você pode transformar Friends numa série boa? How I Met Your Mother. isso aí. Arruma emprego para todos os personagens, para começar, né? É o que faltava ali. Não vamos falar disso, não. Porque, tipo, isso também é uma coisa que acontece em Seinfeld. Seinfeld todo mundo trabalha, diferente de Friends. Mas não é por isso que Seinfeld é melhor. E nem é por isso que How I Exatamente. Met Your Mother é melhor. Não, mas tem Vamos um fazer momento. apologia do trabalho. Pelo amor de Deus, só falta isso, Pablo. Não, não, é porque eles tinham vidas mais interessantes. Parêntese rápido em relação a isso. Se Friends rolasse isso, eles todos seriam influencers, né? Ah, com certeza. Opa! Metade da história ia se passar nos stories. Você ia acompanhar a série e aí teria uma outra série que são os stories. Tem uma questão no segunda ou terceira temporada que o Ted arruma uma namorada e ela não gosta de Star Wars, né? E o deal breaker para ele, né? O limite é se ela gostar de Star Wars, she's the one, ela é a mulher. E uma das namoradas que ele leva para assistir o filme dorme durante o filme. Uhum. Daí ele olha para ela e fala assim: não, não dá. E a que ele realmente acha que é a tal é aquela que ela consegue assistir todos o filme inteiro e pergunta para ele depois as coisas. Daí ele pega e Tudo fala: que ele não, queria. tudo que ele queria era uma fã de Star Wars também, sendo que o Star Wars nem é exatamente a coisa mais pertinente na vida dele, um recurso ali para mostrar que o Ted, no fundo, é um nerd e tal, e que as coisas que ele gosta são importantes para ele. Sempre lembro dessa piada quando eu tento contar para alguém que fala: nossa, Star Wars é muito chato, né? Star Wars é um saco, não dá para acompanhar aquilo. Daí eu tento explicar o motivo pelo qual eu gosto e ainda gosto, e me faltam palavras para explicar o porquê que eu ainda gosto. Mas é um limite Mas para você? Você realmente não se relaciona com quem. não, de jeito Não, nenhum. né? Pois é. E assim, Pelo também eu acho contrário. que tem uma coisa aí, saindo um pouco dessa discussão principal, e falando especificamente de Guerra nas Estrelas, né? Que eu não consigo chamar essa porra pelo nome em inglês. Eu adoro, aí, claro que eu odeio, né? Por um lado, mas por outro lado, eu adoro que o nono episódio seja ruim. A gente podia falar isso num programa específico sobre isso. Mas é porque eu acho que ele questiona, faz a gente justamente questionar. E é outra questão que está associada a essa questão das tags que a gente coloca nas nossas vidas, que eventualmente uma dessas tags azeda. Né? Uhum. Porra, você é o maior fã de Woody Allen, aí, caralho, olha o que o Woody Allen fez. Ainda mais nessa época de cancelamento, né? Então você Pois fica é. até meio ressabiado em levantar tanta bandeira, em usar tanta camiseta. Tipo, estou usando a camiseta do Seinfeld e o Kramer deu aquele piti racista absurdo. Como assim? Você está usando a camiseta do Seinfeld? Eu sei, é uma merda, gigante aquilo, mas né, eu acho que o seriado não é isso, né? O seriado é outra coisa. Mas, enfim, a E nem gente vai usar o tem. argumento do outros tempos, né? Ah, era em outros tempos. Não, não dá, Outros não tempos dá. podia. Eu acho que a gente tem que. É isso, né? A gente tem que rever tudo, né? O tempo todo a gente tem que estar revendo e as coisas vão naturalmente sendo revistas, ou para o bem e para o mal, né? Tanto coisas que eram legais, você vira e fala, putz, não era tão legal, tipo, já experimentou assistir Armação Ilimitada depois de velho? Não queira, não queira, não queira, vai destruir todos os Não, seus sonhos. por quê? Porque é fraco, é fraco. Tipo, eu já assisti TV Pirata e falei assim, que eu fui fazer isso, pelo amor de Deus, Tem saca? coisas boas que resistem Tem coisas também. boas, mas no geral é Saturday Night Live e Monty Python. Saca? Um monte de ideia ali chupinhada, que nem rock dos anos 80. Os caras tinham essa ilusão, estamos saindo aí dessa época como é que era o termo que o governo usava na época? Que as pessoas não sabem, né? A ditadura militar, grande época, né? Grande época de merda, isso sim. Uma das coisas que o governo militar fez foi criar a tal reserva de mercado. Aí eles resolveram fechar a possibilidade de importar coisas de fora e fazer com que várias pessoas, e aí estou falando aí já saindo dessa coisa de cultura, né? É, questão industrial, né? Tipo, pessoas que fabricassem aparelhos inteiros simplesmente com tecnologia reversa, né? Importando aí, cara, sei lá, vou citar um exemplo X, que eu não sei se é verdade, mas tipo, sei lá, cadeira de dentista. Então, tipo, se eu fosse importar uma cadeira de dentista, era uma puta grana, mas tem um cara que conseguiu importar e, porra, vou entender como é que faz isso, e foi lá e fez uma cadeira de dentista Brás.
E aí começa a vender isso. A gente teve vários exemplos, se a gente vai parar para pensar só em coisa desse universo geek da gente, o Brasil tem pelo menos 10 anos de atraso em relação à realidade mundial da nova era digital, né? Porque aí pega os videogames mais fuleiro possível, é tudo cópia vagabunda dos videogames e dos computadores. E do mesmo jeito que isso não chegava no Brasil, tinha a censura que podava a possibilidade de falar de determinados assuntos. E aí, quando a ditadura acaba, né, à medida que os anos 80 vão passando, é, essa restrição vai se afrouxando cada vez mais e as pessoas começam agora eu consigo pegar umas referências gringas, eu vou colocar aqui, ninguém vai sacar. Isso eu acho que é um exemplo óbvio, embora a execução não seja. A cópia pode ter sido do gesto, né? Mas a história não é exatamente a cópia. O Angeli matou a Rebordosa, do mesmo jeito que o Crumb matou o Fritz, saca? Só que a morte da Rebordosa é muito mais foda do que a morte do Fritz. A morte do Fritz é basicamente um jeito assim, não quero mais, foda-se, acabou essa história. O Angeli explica, né? Ele transforma a morte da Rebordosa, saca? Eu não quero que a Rebordosa seja a minha Mônica. E aí talvez converse exatamente com o que a gente está falando, que é a Rebordosa virou uma tag que o Angeli não queria carregar. E ele vai lá e transforma isso num evento, inspirado pela morte de um personagem tão famoso quanto de um cara que ele foi diretamente influenciado, né? O Angeli é cria direta do Crumb, não só, né? Mas é um cara que, tipo, ele bebe muito na fonte. Ele não chega, por exemplo, no limite. Você pode falar, mas o Mister Natural e o Rala Ricota são o mesmo personagem. Não são, não são. Eles parecem, eles têm pontos em comum, mas é a mesma coisa se você comparar a Mônica com a Mafalda. Parecem, não são o mesmo personagem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu acho que você pode até dizer que o Angeli copiou determinados caras. Ele não simplesmente copiou, ele se inspirou. É a mesma coisa você dizer que os Beatles copiaram o Chuck Berry. Eu me lembro que era mais difícil você gostar de várias coisas muito diferentes ao mesmo tempo. Que ou você era uma coisa ou você era outra. Ou você era o. Sim, a questão das tribos. As As tribos, tribos né? não se misturavam. Videogame, RPG e quadrinho era coisa de nerd. Era É, coisa da galera que apanhava dos valentões da sala de aula, que gostavam de é. esporte. A minha referência era: você era um dos últimos a ser escolhido na educação física para É, atividade coletiva. tá. Normalmente, esses caras que eram os primeiros a ser escolhidos ou os que escolhiam, praticamente não jogavam videogame, não liam quadrinho ou não admitiam isso. Uhum, Se uhum. fizessem isso, era escondido, mas muito provavelmente eles não faziam. Não fazia, não fazia. É. E aí, pula aí 30, 40 anos, 30 anos depois, você já foi numa Comic Con? Aqui no Brasil? É, você foi, Só, você viu. só aqui no Brasil. Uhum. É, a Comic Con é um troço muito engraçado, se você for pensar que não só as pessoas utilizam várias é, indumentárias, marcas diferentes num mesmo figurino, né? Então o cara pode estar com a camiseta ali do Homem-Aranha, o boné do Game of Thrones e a mochila com os chaveirinhos de não sei o quê. E talvez essa diversidade, talvez não, com certeza a diversidade ela é muito mais bem-vinda nesses ambientes. Quanto mais coisas, quanto mais carimbos você tiver, melhor para você, você é melhor identificado, você não é questionado lá dentro. E sempre que isso é questionado por quem está de fora, a desculpa que essa comunidade gosta de dizer sobre a inclusão, né? Quanto mais você apresenta os elementos com os quais você se identifica, mais chance você tem de ser incluído por diferentes tribos. Né? Você Entendi. pode passear ali por vários locais, então não existe muito mais o Mas nerd de uma coisa ou de outra. Entendi, mas no caso da música, isso não acontece em termos visuais. Você até tem esse Não? exemplo de É. pegar o cara usando uma camiseta de uma banda, tá com um casaco de uma outra banda e o boné de uma outra banda, e não necessariamente são do mesmo gênero, né? Você pode ter um cara ali com boné dos Racionais, uma camisa do Pantera e uma jaqueta do, sei lá, do Limp Bizkit, sabe?
Coisas Caramba, esse completamente. cara deve ser incrível. Enfim, mas enfim, mas não é propriamente uma pessoa fora da curva, porque é isso, é bem comum você encontrar isso. Mas eu acho que tem uma coisa de você ter uma identificação visual com uma determinada tribo, né? Ou, no máximo, um mashup de de duas ou três referências visuais. Mas eu acho que a música tem muito uma coisa de, não que esse meio nerd não esteja preocupado com isso, né? Toda a coisa do cosplay é o contrário disso, né? Uma preocupação estética muito extrema, né? E a música também tem isso, saca? Mas eu acho que diferente, eu acho que o cosplay é uma boa referência nesse sentido, porque o cosplay não permite o mashup, né? Ele até pode ter, mas o bom cosplay é o que é idêntico ao original, né? É, mas tem variáveis aí Tem, bem possíveis e que são estimuladas das pessoas transformarem, criarem elementos que contradizem a própria natureza do cosplay, como, por exemplo, homens que se vestem de Sailor Moon, né? entendi, Com as entendi. pernas peludas, assim. Então, Aham. você... É a contracultura do cosplay e o próprio cospobre, né? Que também é uma Isso aí. tentativa de se fazer, de se improvisar, mas exaltando ali os defeitos mais do que E as isso já foi qualidades. assumido, porque Cospobre, quando eu escuto, é basicamente uma coisa parecida com como falava nos anos 90 do Cybermano, né? Uma coisa Assim, bem para dizer assim, não, pejorativo, né? exatamente, exatamente. Não, Mas o não é mais. Cospobre virou uma estética, É uma estética, como como muitas o outras lo-fi. estéticas. É o lo-fi, do cosplay, é o cospobre, e tudo bem. E E tem torneio disso, não, tem... aí eu Não? já não sei, aí eu já Podia nunca. ter, hein, cara? Ia ser massa, hein, cara? O torneio de Cospobre eu tenho a manha de ir, cara. Porra, imagina, porque aí o grande barato é justamente com pouco recurso, o cara tem que fazer uma coisa muito convincente. Mas tem muitos caras que utilizam as redes sociais para apresentar suas versões de cospobre, fazendo vídeos aí, usando o TikTok e tal, que Uhum. eles. Aliás, o TikTok, né? A própria estética do TikTok, que é tosca de propósito, a edição é tosca, a dublagem é mal feita. Isso faz parte da estética também e também faz parte da linguagem do negócio. É para ser tosco, é para ser divertido. Eu vi um É, comentário que é: qual que é a diferença do TikTok pro Reels? boa pergunta. Os influencers. Porque no Reels só tem influencer. Aí tudo isso que você está falando de estética tosca, no Reels é super produzido. Saca? Aquelas minas dando os pulinhos e aí, tipo, toda hora fica trocando de roupa e só superprodução. Saca? E tem uma superprodução ali, né? E Sim. isso já é um fato hoje em dia. Assim, muita gente não sabe, mas já tem roteirista de stories, já tem roteirista de TikTok. Tem um Não, cara que com fica certeza. pensando em programas, do mesmo jeito que eu estou aqui pensando em vários programas para o meu canal do YouTube, você tem canais do YouTube completamente profissionais com pessoas pensando, a grade de programação, que dia que é melhor entrar e tal. Beleza, isso para muita gente não é segredo nenhum, mas para muita gente muitos influencers têm pessoas tipo, então tá, qual que é o assunto da semana? Como é que eu vou aproveitar o assunto da semana? Pega mal eu postar sobre o Pantanal com esse ou outro apelo? E isso também tem a ver com a história que a gente está falando, que é justamente, né, como é que a gente se expressa, né, para mostrar, né, e essa expressão, né, às vezes ela é só isso, né, e aí tem a ver com um outro assunto recente que é o tal do Black Lives Matter, né? Que para muita gente basta postar a hashtag. Então, Sim. ó, fiz a minha parte. Então é exatamente isso. Na hora que você está botando, resumindo tudo a um produto, inclusive uma causa, a uma hashtag, você está falando assim: o fato de eu ter usado a hashtag, estou falando que não sou racista, porque postei a hashtag Black Lives Matter e só, sabe? E aí eu acho que também tem essa outra questão, né? Que boa parte das coisas que a gente usa, que a gente expõe, é um grande, é isso e só, saca? Você não tem, e aí se você pensa especificamente em termos de rede social, como se aprofundar disso. Aí, cara, essa coisa da aparência, né? De você ser rotulado por um estilo, né? E aí quando a gente vai para a internet, não necessariamente é só a aparência, né? Exatamente tudo que você fala, todas as hashtags que você usa, né? As pessoas que você segue, quem você retuita, quem você
nos posts de quem você comenta. Isso tudo causa uma sensação de profundidade, né? Que, olha só, essa pessoa é super engajada, essa pessoa é super politizada, essa pessoa é super séria. Mas, na verdade, é só superficial, né? Você conhece alguém que, na verdade, tem personas diferentes em redes sociais Eu acho que em todo relação? mundo. Eu acho que todo mundo. Será? Eu acho que Eu, todo mundo. Isso é uma coisa que eu até, percebi quando eu me separei em 2016. A minha ex-mulher pediu demissão do casamento, né? Eu brinco com elas sobre isso, que ela simplesmente cansou e queria sair do casamento. Eu fiquei o tempo tentando, fui pego completamente de surpresa. Achei que tinha outro cara na parada, no fim não tinha. Ela só cansou. Pô, achei que tava tudo bem. Aquela fase do casamento que eventualmente fica chato e tal, mas casamento é isso, né? Casamento para mim é rotina, né? Aí tem dias que são bons, tem dias que não são. E assim, a gente convive com isso. A vida é assim, né? Não dá para você ficar querendo que tudo seja bom o tempo todo, que não vai ser. E mesmo se for, isso eventualmente vai te incomodar. E aí eu comecei a falar com alguns amigos, né? E não só na internet, mas também, pô, vamos sair, preciso trocar uma ideia. E, pô, então, tô me separando e tal, rolou isso, queria. E aí, dois amigos diferentes, de turmas diferentes, que não tem nada a ver um com o outro, estilos diferentes, casados, falaram coisas mais ou menos parecidas, do tipo, depois ela volta. Só esse ano eu saí de casa 2 vezes. Hã? Como assim? E aí a imagem que me vem à cabeça é o cara postando um monte de foto dele com os filhos, com a mulher, que vida legal. E na mesma hora que eu penso nisso, tem aquela coisa contraditória, como assim, esse cara tão feliz, já saiu, só esse ano saiu de casa 2 vezes falando isso na maior naturalidade, saca? Treta no casamento todo dia. E aí, ao mesmo tempo que o cara fala isso, óbvio que tem essa sensação contraditória, mas ela dura um pentelésimo de segundo, e aí você vira e fala assim, não, claro, né? O cara não vai postar o dia que ele sai de casa, o dia que ele trata com a mulher dele. Isso não é notícia. Ele não vai compartilhar. Então ele só vai compartilhar as coisas boas. E aí eu me vi refém de uma coisa que eu já sabia. Pô, eu editei quase 7 anos um caderno de tecnologia, justamente no momento em que as redes sociais começaram a tomar conta das nossas vidas. Tinha todo um questionamento filosófico e político sobre o papel disso. A gente brinca, né? De vez em quando fala o povo do link lá, a gente comenta e fala, pô, meu, tudo que a gente falava em 2007, 2009, deu tudo errado, né? Todas as coisas que a gente falava assim, se a gente não cuidar disso vai dar errado, deu deu. errado tudo, né? E tinha esse questionamento sobre o quanto as redes sociais vendem uma coisa que não é isso, né? É o que as pessoas projetam nela e cabe cada uma das pessoas acreditar naquilo que é projetado ou não, né? E acontece que como a gente está nesse scroll infinito de tudo o tempo todo, a tendência é que a gente acredite porque a gente acaba se relacionando com pessoas que a gente tem afinidades, né? Sejam afinidades pessoais, né? Pessoas que você conhece de fato do seu trabalho, da vida, parente, ou afinidade de gosto, né? Quantas pessoas você virou amigo na internet, passou a seguir, até conheceu eventualmente fora da internet a partir do momento que você começa a gostar dos comentários daquela pessoa, a ver que os posts daquela pessoa têm a ver com o que você pensa. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Mas o fato é, ao me encontrar com algumas pessoas que eu tinha contato muito mais pela internet, eu reparei que as pessoas são bem diferentes do que elas postam. Então, tinham pessoas que eventualmente usam o Facebook como muro de lamentação, que só reclamam. Sei lá, 2 amigas minhas, só reclamam, passa o dia inteiro reclamando, puta que o pariu, parei de seguir, porque não dá, é muita bad vibe, puta que o pariu, não aguento. E aí eu vou encontrar com a pessoa, e a pessoa é um amor de pessoa, saca? Irradiando luz ali o tempo todo, alto astral para cima, que usa o Facebook para reclamar. Tudo aquilo que ela não quer para a pessoa dela, ela joga ali na rede social e de uma forma inconsciente ela acaba depondo contra quem ela é. A minha questão era justamente essa, das pessoas às vezes executarem personas muito diferentes das reais nas redes sociais, sem darem conta disso, sem perceberem que os certos comportamentos não condizem com
o que ela apresenta na vida real para as outras pessoas, mas também vai contra o que essa pessoa pregaria de hábitos. Ou seja, tem gente que se comporta de certas maneiras em rede social sem perceber que está se comportando dessa maneira, porque acha que é a maneira natural de se portar numa rede social, por exemplo, que é reclamar o tempo todo, né? Eu tenho silenciado muita gente recentemente. Uhum. Por que eu silencio algumas pessoas? Não talvez pelo que elas postam, mas pelo que elas retweetam. Né, que talvez diz mais sobre elas, e essas coisas, o algoritmo do Twitter hoje está realmente colocando na nossa cara, né, ele coloca mais coisas mais conteúdos de pessoas que você seguiu recentemente. Então, se aquela pessoa Uhum. que você seguiu recentemente por educação, não sei o quê, ele é um chato que só retweeta coisas que você não leria, automaticamente você, no meu caso, eu começo a pensar, por que diabos eu fui seguir esse cara? Porque estava tão bom e agora eu tenho que ficar vendo esse monte de coisa na minha timeline que eu não queria ver. Não, e E às o vezes cara nem é ganha... muita coisa. Às vezes, assim, o cara só retuita com frequência uma pessoa que você não segue por um motivo específico. Às vezes é É, um detalhe, não é? Porque fica parecendo, você falando desse jeito, fica parecendo como se fosse uma coisa de... Ah, não, o cara fica postando sem parar um monte de merda. Às vezes não, às vezes é não, uma nem é o coisa caso. só. Você segue uma pessoa por um motivo. O cara é especialista nesse assunto. Só que por alguma razão ele é especialista em outros assuntos também, na cabeça dele. E ele vai retweetar várias coisas que não fazem sentido e não são do meu interesse, Uhum. né? E daí você também tem esse confronto com pessoas, com o fato das pessoas terem múltiplas facetas. A gente não é uma faceta só. Quando a gente está observando a pessoa apenas pelo filtro do Twitter, basicamente a pessoa é aquele avatar, é aquela fotinho, e normalmente mantém-se o mesmo avatar por anos e anos. As pessoas dificilmente trocam, então tem muita gente com a foto de 2010 ainda ali naquela fotinho, simplesmente porque é legal. Então você passa a identificar aquela pessoa por aquele avatar, e pelo tipo de coisa que ela fala, e também pelas coisas que ela retweeta. Você tira todo esse contexto, não é a pessoa que a gente Claro. viria a conhecer pessoalmente. Mas E aí, é inconsciente. pois é, mas aí eu queria pegar esse gancho justamente para falar assim, e fora da internet, não é assim também? A gente não tem tanto contato com as pessoas como tem Não, hoje mas na eu acho internet, assim, a né? partir do momento que você tá. Não, mas não é isso. É que eu acho assim, quando a gente está falando em rede social, a gente necessariamente pensa nesse tipo de site, né? Nesse tipo de software, nesse tipo de aplicativo. Mas rede social é um contexto, é um conceito, a rede social da escola, a rede social da rua, a rede social da família. É um conceito offline, né? Sim. A própria noção de avatar, né, é a representação do que você é. E você escolher deixar o cabelo de um jeito, se maquiar ou não, usar uma roupa assim ou não, é o equivalente de usar uma determinada foto. Né? Você faz citações quando você fala, você está retweetando alguém, saca? Isso não necessariamente está atrelado só à questão da internet, saca? E eu acho que também tem essa questão, exatamente esse ponto que você está falando, da consciência da própria imagem, inclusive fora da internet. Quantas pessoas não vestem jeans e camiseta basicamente porque convém, ou qualquer outra variação? E eu estou me colocando nesse lugar porque o jeans e camiseta é o meu lugar de fala, saca? Eu sei exatamente, eu gostaria de poder me expressar em termos de roupa de um jeito mais autoral, que representasse melhor o que eu sou. Mas por uma questão de comunidade, eu odeio comprar roupa. Eu vou numa loja, eu vou lá, pô, essa calça tá boa, essa calça funciona, me dá 4. Pronto, eu tenho calça para 5 anos, saca? É isso, eu vou passar 5 anos sem pensar em comprar calça. Adoraria poder usar sapato, gostar de usar sapato, saca? Mas eu calço sapato e fica essa coisa tipo, tá, beleza, eu tô. É igual eu usar terno, assim. Eu ponho um terno, eu me sinto fazendo um cosplay de cães de aluguel, saca? Eu já me acostumei mais com essa questão da moda, porque eu trabalhei em lugares que eu não era exigido, né? Não havia um dress code, mas eu sofria um certo bullying por me vestir como um nerd hétero. Uhum. E eu era lembrado disso o tempo todo, inclusive da famigerada calça cargo, né? Com aquela coisa, usar cores beges, né? Bege, Caque. caque. Não é nem bege, é caque.
A calça, lembra aquela calça Bermuda, da cargo, Sidewalk, aham, aham. a calça da Sidewalk caqui, né? Tênis Bolso meia lateral. branca, bolso lateral, meia branca. Não, Hoje eu meia entendo. branca já é uma evolução, porque o clássico mesmo é meia preta, né? É o cara usar tênis, bermuda e meia preta. Voltou com tudo isso. As pessoas É usam meia mesmo? preta ou meia colorida hoje tranquilamente. Estranho é usar bermuda e meia branca hoje. Eu sou desses. Tá vendo? Então, a gente precisa ser confrontado em algum momento com essa questão da autoimagem, na medida que você cresce, envelhece, começa a frequentar certos meios sociais, empregos novos, Mas eu acho que você até a rede social, nesse sentido, ajuda nisso. Porque, no fim das contas, a rede social é uma metáfora da vida real, saca? mas ela é amplificada, né? Ela é Elevada à amplificada, enésima potência distorcida. em tudo. Não, e tem uma outra coisa, quando você pergunta assim, as pessoas se portam diferente em diferentes redes sociais, e aí eu te respondo que sim, não só nas redes sociais online, saca? Você é uma pessoa na sala de aula, você é uma outra pessoa na sua turma de yoga, você é uma outra pessoa quando você vai na creche dos teus filhos, você é uma outra pessoa quando você vai falar com o teu chefe, para sua mulher. Para cada pessoa com quem você se relaciona, você abre determinados aspectos da sua personalidade, conscientemente ou não, que você não quer mostrar aos outros. Então aqui você não vai contar piada, aqui você não vai ser super sério, saca? E é importante que você tenha essa consciência. Um dos grandes problemas das redes sociais, especificamente do Facebook, é porque a partir do momento que está todo mundo online, você coloca diferentes redes sociais offline no mesmo contexto online. Aí fica essa coisa de você querendo falar sobre política ou querendo falar sobre cultura pop, e aí tem um cara que estudou contigo na quarta série falando: você é um idiota que você está falando isso. Se você estivesse no boteco falando com aqueles amigos, aquele contexto social, não ia aparecer a tua tia e falar assim: legal isso aí que você está falando, fala mais. Saca? Ou tua tia não ia aparecer na tua casa todo dia para te mandar um bom dia cheio de florzinhas e ursinhos cor-de-rosa. Exatamente. Aí você tem uma questão que eu acho que é o problema maior das redes sociais, além dessa coisa do vício, enfim. O problema das redes sociais é o que não falta. Estamos numa delas, inclusive. Não queiramos nos enganar que o YouTube não é uma rede social, porque é uma De rede jeito social. nenhum. A home do YouTube hoje é a melhor home de redes sociais. Quando eu entro na home do YouTube, é muito melhor do que a home do Facebook, que a home do Twitter, que a home do Instagram, saca? Mas você tem os seus canais que você segue, né? E normalmente os canais que a gente segue, que a gente assina no YouTube, eles talvez, se você consegue observá-los com uma lupa, você consegue enxergar a personalidade de uma pessoa por meio dos canais que Não, a e não pessoa só está isso, eu seguindo. acho que tem uma outra coisa que é a consciência da rede social, que é eu dou like nas coisas que eu gosto, saca? Porque eu estou alimentando, eu sei que isso é uma rede social, e eu sei que se eu der determinados likes nesse vídeo, não aparece para quem eu dou like. Você clica ali na quantidade de likes, você não sabe quem clicou no like. Então, é muito mais uma coisa que eu estou alimentando a inteligência artificial da parada para ela saber, ó, eu quero ver mais vídeos assim do que eu tô no Twitch, porque eu tô no Twitter e eu clico num tweet que eu só favorito, só o fato de favoritar, isso pode aparecer na timeline de outra pessoa. Sim, Quantas vezes eu já não vi? Por que eu tô vendo essa porra dessa conta? Porque fulano acabou de favoritar. Isso não existe no YouTube, né? O sim. YouTube tem até um recurso que eu acho interessante, que ele permite esconder o número de likes e dislikes. Eu também não Eu sei. acho interessante. Já vi vídeo que você entra, você não consegue dar like. Deve ser o mesmo recurso de bloquear comentário também, né? Enfim, mas uma coisa que eu não quero mostrar nunca para ninguém é os meus canais de YouTube, os canais que hoje eu sou inscrito. Eu não tenho nenhum pudor com isso, não, cara. Eu tô tranquilo, Mas assim. qual é o canal mais estranho que você assina? Não sei, eu assino muito canal. Eu sigo muita coisa velha, né, cara? Muito canal de cinema, canal de história da música, história de entretenimento, ciência. Eu tenho gostado de seguir os canais dos meus amigos, também é uma maneira. Isso é outra coisa também, porque é uma coisa recente. A gente tá numa era da individualização aí, né? Que nós somos nossos CNPJs e
todos CEO da profissionais de uma MEI. maneira. Adoro esse conceito. Eu sou Pois é, CEO da minha MEI. todo mundo é o seu próprio chefe, que eu acho que é um caminho que ele se torna obrigatório para uma grande parte aí da população hoje no mercado de trabalho, mas para algumas pessoas de outras gerações, além de ser inevitável, também pode ser uma escolha, né? Eu e você, talvez a gente não seja exemplos muito amplos, mas eu posso falar por mim. Eu estou numa busca pelo minha individualidade profissional, eu me enxergar como um indivíduo, um profissional, meu nome e não uma marca. Que eu tenho feito tanto tempo representando sempre uma marca que é maior do que eu. E acho que essa busca não tem a ver com querer ter uma voz finalmente, mas significa também ter uma voz finalmente, É mas também poder não bancar. estar embaixo da voz de outra pessoa, né? Não É, falar com a voz de outra pessoa. poder falar mais alto com a sua própria voz e É, poder bancar o que você fala, né? tem uma outra coisa que eu gosto de citar nesse contexto aí que você está falando, que é a questão da individualidade e dessa individualização. É importante, só que, por outro lado, eu acho que as pessoas estão esquecendo dos outros. E não só esquecendo dos outros no sentido de amigo, de parente, mas também esquecendo da coletividade, esquecendo do, sabe, isso que a gente está assistindo aí, desse tanto de morte e a vida continua no Brasil, é um pouco reflexo disso, né? A gente não está sentindo o luto de verdade dessas mortes, porque são pessoas que a gente não conhece. São números. A gente não tem essa noção de que, sabe, aí fica falando, o que está acontecendo com o Brasil? Talvez o Brasil nunca tenha sido um país, de fato. Talvez o que pode acontecer com o Brasil daqui para frente é uma pergunta muito mais importante sobre o que era aquele Brasil. O Brasil que a gente se acostumou e gosta, não tem um quê de fachada, não tem um quê de capa, né? De até de um avatar escolhido por essa nação, que não é nada gente boa, que pelo contrário é super violenta, super reacionária, para parecer que é outra coisa. O Brasil nas redes sociais hoje é uma pessoa horrível, é uma pessoa que eu quero bloquear. É, e não só isso, assim, não é uma novidade. O Brasil, nesse sentido, é tipo uma nuvem de gafanhoto. Pega qualquer ambiente digital e devassa, destrói, É. saca? Mas acho que isso aí é papo para outros programas, né? Opa, mas você começou a entrar num buraco fundo ali. O que a gente acaba concluindo desse papo é nós somos o que a gente gosta, e no fim das contas, uma conclusão que dá para chegar é inevitável essa busca da individualização total. Nós somos cada vez mais indivíduos diferentes, nós temos nossos avatares, nossas maneiras de falar e pensar diversas, e estamos cada vez mais nos encaminhando para uma individualização profissional sem volta, e nós cada vez mais vamos ser representados pelas nossas fotinhos e as coisas que a gente fala, as maneiras como a gente expressa. Ah, e tem outras E questões aí. Quando você fala em individualização e joga só para o lado profissional, você parece estar adotando só um aspecto, mas é. não, é um deles, né? Pois é, tipo, como as famílias estão ficando enxutas. Você sabia que você é uma família, Pablo? Considerado pelo ponto de Pelo, vista do governo, IBGE é isso. BGE. Uma pessoa que mora sozinha é uma família. Hoje tem gente que resolve ter um filho sem precisar se casar. Então, essa individualização também está acontecendo em outros aspectos, né? Sim, Quando eu estou falando da família com duas pessoas, já é uma individualização, são menos indivíduos. Eu acho que tem duas coisas também importantes nisso aí que você está concluindo, que é, primeiro, que não é só somos diferentes individualmente do resto, uns dos outros, mas somos todos diferentes uns dos outros como um todo. A diferença faz. Não é que eu sou diferente do resto, que é todo igual. Não. Cada um de nós é completamente diferente um do outro, a gente tem que aceitar cada vez mais essa diferença. E a outra questão é um outro ponto que você já tinha mencionado antes, que eu acho que funciona como uma boa conclusão para esse papo e que joga para um papo futuro. No fim das contas, o mais importante dessa questão que a gente está falando das tags, o que você é em relação ao que você quer parecer, é justamente você ter a consciência disso, né? É você não simplesmente se deixar levar, é olhar
para as roupas que você veste e fala assim: por que eu estou vestindo essas roupas? Fui eu que escolhi essas roupas ou escolheram ela para mim, sabe? Pode ser o sistema, a própria forma como você se vê te obriga a, por exemplo, não sair de saia na rua. Mas será que você já cogitou não sair de saia? Tipo, você não usa saia porque por causa de uma paranoia social? E aí eu estou citando saia como exemplo, entre aspas, extremo, mas isso vale para tudo. E antes de tudo, tenha consciência. Saiba o que você está fazendo e isso vale para tudo, não só para a sua própria representação, mas para a vida. E assim chegamos ao final de mais um Autos Massa. Queria agradecer aí tanto ao seu tempo, Pablo Miyazawa, quanto ao tempo de todos os nossos espectadores que atravessam essas dezenas de minutos. Não sei se o tempo final, por ser editado, a gente ultrapassou a hora ou se chegamos ali aos 50 e pouco. A gente tem que convidar vocês que estão nos escutando e que gostariam de participar da conversa e que às vezes vocês encontram uma deixa para dar um complemento. Complemente, fale nos comentários o que vocês estão pensando. A gente está falando só entre nós dois, mas a gente não queria falar sozinho. Aí, se você viu algum comentário e quer comentar o comentário, também aproveita e faz isso. Assine o canal, aperta o sininho para receber sempre notificações quando tiver coisas novas aqui do canal e dê o seu like. Que é muito importante para a gente. E que para compartilhar, para mais gente ficar sabendo que esse programa existe. Autos Massa é um programa que fala sobre cultura de uma forma que vai muito além dos produtos que a gente consome. Cultura não é produto, nem é para ser consumido. Cultura é para ser fruído, vivido, curtido, e a gente está falando que cultura é comportamento, e é isso que a gente quer falar. Valeu, galera. Altos massa aí para vocês. Autos Massa. É isso. Sei lá, é o assim. Valeu. Valeu. Falamos aí, até a próxima.